Pessoal, olha só. Embora nós... Bom dia. Embora nós tenhamos entrado já no volume 3, começamos a falar de diagrama de fases, já falamos de transmissão de calor um pouquinho, transmissão, que são a convecção, condução e radiação. Nessa apostila vai aparecer uma continha de condução apenas, que eu queria mostrar para vocês. E logo em seguida nós vamos entrar no estudo dos gases, que é termodinâmica, que vai nos fazer entender o funcionamento dos motores modernos, motores de combustão interna, e vai ter uma série de desdobramentos. A gente vai terminar então com termodinâmica, e depois ainda no volume 4 vamos estudar um pouquinho de ótica, um pouquinho de ondas, né, acústica também. Mas assim, cara, eu não consigo pular uma coisa que eu acho assim fundamental, de fundamental importância. Tem eu já citei essa questão para vocês, mas ainda não trabalhei ela. É uma questão delicada, que quando cai no vestibular dá um baixíssimo índice de acerto, e eu não vou conseguir não trabalhar essa questão. Pelo menos então uma dessas duas aulas que nós temos eu queria falar sobre essa questão e queria que tu arriscasse pelo menos uma vez esse tipo de questãozinho. Eu vou fazer um exemplo para te entender por que ela é delicada, essa questão. Até tem macete para resolver ela, sabe? Só que quando o cara aplica o macete, o cara de certa forma não está raciocinando sobre o que está acontecendo. Eu acho que a grande vantagem de estudar física é que a pessoa começa a aprender a raciocinar, seja lá no que for. Então por isso eu queria que tu viesse aqui comigo desenvolver essa ideia aqui. Dá uma olhada, cara. Antes nós já misturávamos água com água, lembra? Fizemos há pouco tempo. Faz o que macete na água fria, faz o que macete na água quente, já que não tem troca de estado físico, não vai ter que moleza na conta. Como tudo que um perde o outro ganha, usamos o princípio das trocas de calor. Calor recebido mais calor perdido igual a zero. E eu te falei, o desafio vai ser quando a gente botar gelo e água. Porque a pergunta primeiro seria, né? Será que o gelo vai chegar a zero e vai derreter e vai virar água? Ou será que a água vai chegar a zero primeiro e vai congelar e vai virar gelo? Ou será ainda, tem uma terceira possibilidade, que em determinado momento a água está chegando a zero, o gelo também chega a zero e de repente fica água e gelo a zero, em equilíbrio térmico. Também tem essa possibilidade, né? Como tem essas três possibilidades para o problema acabar e a gente a priori não sabe por que caminho seguir, tu tem que ir fazendo alguns cálculos e raciocinando para ver se vai terminar tudo gelo, tudo água ou água e gelo a zero. Por isso que essa questão é tão bonitinha. Claro que se os caras quiserem avacalhar, pensar numa Olimpíada de Física, dá para misturar vapor com gelo, né? Ia ser uma loucura, porque dependendo da quantidade de gelo e de vapor, poderia terminar tudo vapor, tudo gelo, água e vapor, água e gelo, tudo água. Imagina, meu Deus, aí ia ser fantástica a questão. Mas não é a Olimpíada, é só o vestibular que eu estou preocupado por enquanto. Então olha só, vou pegar aqui nesse recipiente, tem que ser um recipiente com algumas características para não alterar o nosso estudo aqui. Alguém lembra que características são essas que esse recipiente? Adiabático, de capacidade térmica desprezível, ou seja, ele não exige calor para nem aumentar nem diminuir a temperatura. Na prática a gente usa geralmente um recipiente de cobre bem fininho, ou seja, como ele é de cobre ele aquece e esfria rápido e por ser bem fininha a capinha dele, ele tem pouca massa, a capacidade térmica dele é muito baixa. Mas na prática, como a gente conhece o equipamento que a gente trabalha, né, a gente usa na equação o que macete para esse equipamento. Olha o que eu vou fazer, galera. Eu vou botar dentro desse cara aqui 20 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius, H2O. Então nós sabemos que o Czinho da água sólida, do gelo no caso, é 0,5 calorias por grama grau Celsius. E vou acrescentar aqui então 80 gramas de água a 70 graus Celsius. Nós sabemos que o Czinho da água líquida, 1 caloria por grama grau Celsius. A pergunta é, qual é a temperatura de equilíbrio térmico? Para que a gente resolva esse tipo de questão de maneira bem consciente, eu gosto que o aluno se programe para começar a pensar separadamente no calor perdido ou recebido pelo gelo e pela água. Que é o que a gente já fazia, né? Que macete na água fria, que macete na água quente. O começo aqui é muito parecido. Que macete no gelo, que macete na água. A questão é, que macete até que temperatura? Porque a água vai esfriar, né? E o gelo vai esquentar, não é? Qual é a temperatura delicada pra gente? É 0. Porque se o gelo chegar a 0, ele começa a derreter. Aí eu vou ter que fazer que moleza nesse gelo.
Se a água chegar a zero primeiro, eu vou ter que fazer o quimolesa na água para ela congelar. Concorda comigo? Então eu sempre começo esse tipo de problema fazendo quimacete até zero, para ver quem é que chega a zero primeiro. Olha só que interessante, massa de gelo. Claro que a gente poderia usar a intuição para perceber que o gelo tende a chegar a zero primeiro, né? Menos gelo, né? Está mais próximo de zero, mas a intuição às vezes falha. Ó, primeiro chute, ó. Estou chutando que vai chegar a zero o gelo, nem sei se vai chegar. Qual é a temperatura inicial? Menos, né? Aquele menos perigoso. 10 vezes 10, 100 calorias. Interpretação física. O gelo deve receber 100 calorias para chegar a zero. Mas nós sabemos que o gelo está recebendo calor de quem? Da água. Será que a água pode entregar essas 100 calorias sem chegar a zero? Vamos ver. Massa de água, 80. Czinho 1. Estou supondo que ela vai chegar a zero. Não sei se é verdade essa suposição. Menos 70, que é igual 7 vezes 8, 56, mais com menos. Interpretação física para esse menos 5.600 calorias. A água, para chegar a zero, deve perder 5.600 calorias. Mas como cada caloria que a água perde vai pro gelo, quando ela perder 100 calorias, ela vai estar quentinha ainda, concorda comigo? E o gelo já vai ter chegado a zero. Então, ó, aqui eu tomo a primeira decisão. O gelo chegou a zero primeiro. Vou passar visto nisso aqui, ó. Confirmei. É sempre o menor em módulo que chega a zero primeiro, né? É sempre menor em módulo. Agora pensa comigo. No início eu tinha gelo a menos 10 com água quentinha. O gelo chegou a zero, a água deu uma esfriada, mas ainda está quentinha. O que vai acontecer agora? O gelo começa a derreter. Ele não esquenta, ele derrete, por incrível que pareça. Ele para de esquentar agora e começa a derreter. A pergunta é, será que a água vai ter energia para derreter o gelo todo? Ou será que no meio do processo de derretimento a água vai ter chegado a zero e vai ocorrer o equilíbrio a zero? O que eu faço então? Que moleza em quem? Ué, em quem chegou a zero, né? O gelo, que moleza no gelo. Qual é a massa de gelo que eu tenho para derreter? 20. Alguém lembra o L de fusão do gelo? Parabéns, é um ótimo sinal, tá lembrando mentalmente disso. 2 vezes 8, 16. E eu pergunto, a água vai conseguir fornecer 100 para chegar a zero, mais 1.600 para derreter o gelo? Ou olha lá o saldo dela, ela tem 5.600 para gastar. Ela vai pagar as duas prestações e vai sobrar. Ou seja, ela ainda continua quentinha depois do gelo ter derretido. Isto ocorreu, eu estou seguro que o gelo derreteu por completo. Quer dizer que nem existe mais gelo. O gelo virou? Ah, então agora eu tenho água morna com água zero. Eu só preciso saber agora a última situação, em que temperatura essas águas vão se encontrar. Detalhe, hein? Quando eu passei visto nesse, porque eu estou consciente que o gelo derreteu completamente, eu já sei que essa água não vai chegar a zero, concorda comigo? Isso foi só uma suposição para ver se ela chegaria ou não. Olha o que eu vou ter que fazer. Claro, eu não sou adivinha, não sou a mãe de Ná, eu tenho que botar a temperatura matematicamente ali, a temperatura que vai atingir, que eu quero determinar. Tu viu a mudança que eu fiz? Uma mudança simples. Eu não joguei fora meu cálculo. Eu simplesmente vi, putz, não vai chegar a zero. Tirei o zero e botei TF. Isso aqui eu não mexo mais, ó. A água eu não mexo mais. Mas o gelo chegou a zero, o gelo derreteu, não é? E virou? Cuidado, eu vou até escrever aqui, ó, virou água. Qual é o último cálculo que eu tenho que fazer para ele encostar naquela temperatura lá? Que macete, né? Porque que moleza já foi, já mudou de estado físico. Qual é a massa de gelo que virou água? E agora eu quero ver se tu tá atento, meu querido. 1. Aqui a galera vai no 0,5. A maioria vai no 0,5, está pensando no gelo ainda, se esqueceu que já não é mais gelo, que já virou água. Então muita atenção nesse 1 aqui, ó. Ah, que perigoso. TF, porque é a temperatura de equilíbrio. Pois é muito comum também, é o segundo erro mais comum. O Czinho, a galera troca, e a temperatura inicial, a galera se distrai nessa hora e coloca a temperatura inicial do gelo. Já é zero, a gente já chegou a zero, pô, tá aqui ó, o cálculo para chegar a zero. Se tu botar menos 10 aqui, tá ignorando que tu já calculou até zero.
Outra, tá misturando água e gelo, aí já é uma bagunça na tua cabeça, tu não tá entendendo o que tá acontecendo. Tá vendo? Tem que estar muito consciente. Por isso que a questão top de calorimetria é essa aí. Depois que tu dominar ela, cara, pode chamar a concorrência. Pode falar, bater no peito e falar, é um manjo de calorimetria. Na hora que tu matar essa questão aqui, ó. Certo? E conscientemente, né? Isso que é o mais importante. 0, já chegou a 0. Olha ali, ó. Chegou a 0 já. Já até derreteu, já até virou água. Olha ali, o Czinho nem é mais 0,5, já é 1. Pronto, cara. Esse é o trabalho difícil. Agora é só trabalho braçal, é bobagem. A gente sempre termina com o princípio das trocas de calor, que é calor recebido mais calor perdido, igual a 0. Quem é que está recebendo o calor? O gelo recebeu 100 para chegar a 0. Recebeu 1.600 para derreter. E vai receber mais uma quantidade que eu não sei quanto é, que é 20 TF. Isso tudo é calor recebido pelo gelo, ó. Tudo bem que isso aqui dá 20 TF, né, galera? E quanto que a água perdeu? Ela vai perder, né, 80, que multiplica TF, menos 70, igual a 0. Pronto. Agora é só matemática básica, 1.700 mais 20 TF, faz o chuveirinho, é 80 TF. Olha os 5.600 aparecendo na conta automaticamente, ó. Aqueles 5.600 que nós calculamos, ele aparece automaticamente na conta. Interessante isso, né? 100 TF, fiz de propósito para ficar um número bonito no final, né? 100 TF. Tinha 1.700, gastei 5.600, me ferrei. Fico devendo 3.900, é isso? Né? Se eu gasto 1.600, fico devendo 4. Gastei mais 100 pila, fico devendo 3.900. Menos passa? Mais. Está multiplicando, passa? Pronto. Descobri a temperatura final de equilíbrio térmico. 39 graus Celsius. 39 graus Celsius. Essa é uma outra coisa que dá para fazer na feira. O cara traz pedrinhas de gelo, deixa lá na geladeirinha ali embaixo, bonitinho. Traz água numa certa temperatura, traz um isoporzinho bonitinho e faz a experiência ali. Faz a experiência, bota um termômetro lá dentro para ver qual é a temperatura de equilíbrio térmico e faz os cálculos. E como não vai bater exato, né? Concorda comigo? Se bater exato, pelo amor de Deus, né, cara? Exatamente. Por que será que não vai bater exato? Porque o recipiente não vai ser adiabático, a capacidade térmica dele não vai ser desprezível. Vai dar uma diferença, mas vai dar uma diferença plausível, vai dar uma coisa, né? E aí tu ainda pode explicar, calcular a porcentagem da diferença e explicar ainda para quem está presente. Não deu exata conta porque há perdas de calor para o meio ambiente e tal. Isso é uma outra coisa legal de fazer, né? Mas o mais importante é tu conseguir pelo menos arriscar uma ou outra nesse estilo aí, ó. Como é que é o procedimento mesmo? Primeiro tu faz que macete até 0. Quem chegar a 0 ganha de presente o que moleza. Tu verifica se a energia do que tem mais energia, né, consegue esfriar ou esquentar o outro e mudar o estado físico. Ou seja, para eu poder passar esse visto aqui, que comparação que eu fiz? Eu comparei os 5.600 com a soma desses dois com 1.700. Aliás, eu pergunto, se aqui tivesse dado 1.700 e aqui 1.700, e agora? Qual seria o próximo passo? Coincidiu. Os dois iam ter chegado a 0. No momento exato. Entrou em equilíbrio no momento exato. Não vai haver mudança. A água vai continuar líquida, essa aqui, né? E esse outro gelo ficou água. Na hora que chegou a água a 0, entrou em equilíbrio térmico. Então vai ficar tudo água a 0. Seria uma coincidência, né? Mas pode acontecer. Pode acontecer. Mas o que eu vou fazer para vocês aqui vai ser esse estilo aqui, ó. Vai aplicar o que macete até 0, vai ver se é o gelo que chegou a 0 primeiro ou a água, certo? Quem chegar a 0 primeiro, tu aplica o que macete, desculpa, o que moleza, compara os valores, último que macete, soma tudo, igual a 0. Detalhe, galera, se o que macete fosse no gelo, qual seria, desculpa, o que moleza fosse no gelo, qual seria a diferença? Desculpa, cavalo. Se o que moleza fosse na água para se transformar em gelo, o L seria menos. Tu teria que retirar o calor da água, né? É isso aí. Beleza, galerinha. Olha só, vou deixar essa colinha aqui pra vocês. Sacolinha. E aí, ó, tu dá uma colada se for necessário, mas no início tenta fazer com aquela raça que só os brasileiros têm. Ó, eu vou botar 80 gramas de gelo a
menos 50 graus Celsius. Czinho do gelo tu sabe, 0,5 calorias por grama grau Celsius. E eu vou misturar com 20 gramas de água a 10 graus Celsius. Czinho da água, 1 caloria por grama grau Celsius. O recipiente é adiabático e de capacidade térmica desprezível. Vamos calcular a temperatura de equilíbrio térmico, que é a questão mais desafiadora de calorimetria, e eu não queria abandonar a calorimetria sem ter discutido ela. Empacou, chamou, galera. Tenta se concentrar, que essa aí realmente precisa de toda a concentração.